Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, passando para atualizar informações do Internacional e nesse vídeo eu quero falar sobre as possibilidades do Inter no sorteio que acontece hoje à tarde na sede da CBF na Copa do Brasil. O Colorado vai estrear na competição no próximo dia 12 e pode pegar alguns caminhos bem complicados aí na competição nacional. Quero falar também, gente, sobre a reta final da janela de transferências, né? A janela fechando no dia 4 de abril para o Internacional, data de estreia do Inter na Copa Libertadores, e nomes podem pintar aí nessa semana derradeira do Inter na janela. E claro, a projeção, né, da estreia do Inter contra o Independiente Medellín da Colômbia, com treino fechado hoje no CT do Parque Gigante. Te conto tudo isso depois da vinheta. Então fica aí e a gente conversa. Gente, vamos trocar uma ideia então, e nesse vídeo eu quero começar falando justamente sobre o sorteio da Copa do Brasil. O Inter que começa a conhecer os seus caminhos aí, né, no restante da temporada de 2023. O Gauchão ficou para trás, né, o Inter foi eliminado na semifinal para o Caxias, não joga no final de semana, que seria a data da decisão do campeonato estadual, então volta a campo somente na terça-feira, dia 4 de abril, 9 da noite, horário de Brasília, contra o Independiente Medellín da Colômbia. É um jogo importante para que o Inter comece com o pé direito a disputa da Copa Libertadores, jogo lá em Medellín, né, um jogo que tende a ser muito difícil. Mano Menezes vai promover um treino fechado hoje, na sequência o projeto aqui, o que pode mudar no time em relação ao jogo do último domingo, no estádio Beira-Rio, 1-1 contra o Caxias, e a eliminação nas cobranças de pênalti. Hoje à tarde vai rolar o sorteio, né, da Copa do Brasil, onde o Inter vai conhecer, né, o seu adversário, visando aí a sequência, né, do calendário brasileiro. As possibilidades, gente, são grandes, tá? Olha só, o Inter pode pegar times menores, evidentemente, né? Afinal, não há nenhum time de Série A do Campeonato Brasileiro no pote onde o Inter vai pegar os adversários. Lembrando, nesta fase da Copa do Brasil, jogos de ida e volta, e não há o saldo qualificado, ou seja, se for 2-1 para o Inter no Beira-Rio e perdermos de 1-0 fora de casa, pênaltis. Então não há saldo qualificado, não há vantagem de dois resultados iguais, jogos de ida, jogos de volta, e o Inter então podendo pegar o ABC de Natal, que foi quem eliminou o Vasco da Gama, por exemplo, o Águia de Marabá do Pará, que eliminou o Goiás na fase anterior, Botafogo de São Paulo, Brasil de Pelotas. Esse para mim é o melhor cenário aqui, pegar o Brasil de Pelotas, afinal é uma viagem um pouco mais curta e um time mais inferior em relação a outros aqui da lista. Os dois de Alagoas, o CRB e o CSA. Ituano, para mim o adversário mais difícil aqui desse pote é o Ituano. Maringá, Náutico, Nova Iguaçu, Paysandu, Remo, Sport Recife, Tombense e Volta Redonda, né? São os times que o Inter pode pegar. Volta Redonda foi semifinalista do Campeonato Carioca, o Sport é um time sempre muito tradicional, o Náutico também. Então são algumas possibilidades que o Inter pode se incomodar, né, aqui dentro desse grupo. Quero o teu comentário. Qual tu acha que será o adversário do Inter às 3 horas, lá no Vozes do Gigante? A gente vai estar ao vivo com o sorteio da Copa do Brasil. Então espero vocês por lá para que a gente troque essa ideia, né, e descubra juntos, né, o adversário colorado, jogo que vai acontecer, né, como eu disse, depois da Libertadores. O Inter joga contra o Independiente Medellín na terça-feira, joga na Copa do Brasil o jogo de ida, e aí a gente não sabe, né, se em casa ou fora, né, mas é na semana do dia 12, estreia no fim de semana seguinte contra o Fortaleza no Campeonato Brasileiro, volta a Porto Alegre para jogar contra o Metropolitanos, numa terça-feira, 7 da noite, no estádio Beira-Rio. Então esses os próximos adversários do Inter. Libertadores, Copa do Brasil, Brasileiro, volta a jogar pela Libertadores. O calendário começa a congestionar, mas é assim, né? Não dá para reclamar. Só reclama quem não joga, e o Inter às vezes faz um esforço gigantesco para não jogar, certo? Quero falar também, gente, sobre as buscas do Inter na reta final da janela de transferências. E aqui eu quero falar sobre duas possibilidades. A janela está fechando, né? Vamos ser sinceros. A janela oficialmente fecha na terça-feira, quando o Inter estará lá na Colômbia, em Medellín, né, para disputar contra a equipe colombiana. Então eu imagino, né, que nem toda a delegação vai estar
lá na cidade colombiana, muito porque alguns vão estar aqui ainda no Brasil tentando fechar alguns negócios e se não viajarem para a Europa, né? O Inter está tentando algumas situações na reta final. Eu tenho dois nomes, tá? O primeiro, todo mundo sabe, que é o Gustavo Cuéllar, que dificilmente vai jogar no Inter agora, né? O Inter vai abrir a mão, mas mesmo que abra a mão, os árabes do Al Hilal só querem negociá-los a partir da metade da temporada, quando acaba o campeonato saudita por lá. Então, é um investimento que o Inter pode vir a fazer para que ele chegue junto na metade do ano com o Arangues e o Ener Valencia, que são jogadores que o Inter já tem um acerto. Então, isso pode acontecer. Outro nome que surgiu aí nos últimos dias, informação inclusive do Lucas Dias, grande cara que tem canal aqui no YouTube também, é do Bruno Henrique. E eu trouxe essa informação lá atrás ainda. Vocês vão lembrar, né? Eu falei sobre o Bruno Henrique, que foi um jogador oferecido ao Internacional, muito pelo staff do jogador, que tem, né, uma ótima relação com o Mano Menezes, foi jogador do Mano, se eu não estou enganado, no Palmeiras ou no Corinthians, não vou lembrar qual foi agora, tá? Mas um dos dois paulistas, o Mano comandou o Bruno Henrique, é um jogador que tem um poder de liderança, foi capitão do Palmeiras durante muito tempo, em títulos que o Palmeiras conquistou de Copa do Brasil. E é um jogador interessante, tá? Ele está em final de contrato no Al Ittihad, também da Arábia Saudita, e pode pintar aí como uma novidade no Internacional. Claro, além de qualquer outro nome, né, que possa pintar, que a gente nem está especulando ainda. Afinal, o Inter na reta final de janela de transferências é sempre uma emoção diferente. Então, não se surpreendam, né, se pintar reforços agora nesta última semana. Quem não vem é o Richard Rios, né, que foi anunciado pelo Palmeiras, vocês viram, né? Bom jogador, eu sempre disse aqui pra vocês. Foi parar no Palmeiras, né, que é o grande clube hoje do futebol brasileiro. Então, não dá pra lamentar, já foi por 6 milhões de reais, aí eu critico a direção do Inter. Se há uma convicção que o Richard Rios era um jogador interessante, um jogador de potencial, 6 milhões de reais não é nada. Não é nada. Perder jogador por 6 milhões de reais olha, lamentável. É lamentável, tá? Minha opinião em relação a isso, ele vai dar muito certo lá no Palmeiras. Gigante Veículos, tem o teu carro novo. Trabalham com carros novos, seminovos, o teu usado na troca e com isso tu tem a certeza que vai fazer o melhor negócio, certo? Gigante Veículos, referência em Capão da Canoa, referência no Rio Grande do Sul, né? Uma rotatividade de carros muito grande, então tem sempre carro chegando, carro saindo. Tem carro que nem esquenta lá na mão do Rafa, né? Lá na Gigante Veículos. Então faz o seguinte, chama eles, o link tá na descrição do vídeo para que você possa negociar, conversar, tomar um cafezinho com o Rafa e fazer um bom negócio, como eu disse, sair de carro novo. Pra gente fechar, eu quero falar sobre a preparação do Inter para encarar o Independiente Medellín. Jogo na terça-feira, como eu disse, né, 9 da noite, horário de Brasília, porque o Mano tá fazendo um treino hoje com portões fechados. E aí eu fico louco, né, cara? Porque a semana passada inteira também foi de treinos fechados. A gente não viu nenhuma grande novidade no time do Internacional. Nem em nomes, nem em postura, nem em jogadas, em forma diferente de jogo. O Inter vai ter algumas boas notícias, né? Que é a volta do René, muito possivelmente. Estava no gramado ontem fazendo o processo final de recuperação. E o Johnny retorna, né? E eu acho que o Johnny tem boa chance de ser titular no time do Internacional, né? Acredito que o DP não possa perder um espaço no time, afinal vem de atuações ruins, foi expulso contra a equipe do Caxias e o time ficaria um pouco mais encorpado. O que eu tô apostando, tá? Keiler Bustos, Mercado Vitão, René, aqui Baralhas ou Matheus Dias, acho que o Baralhas é favorito, Matheus Dias ou Johnny, Maurício, Alan Patrick e o Wanderson e na frente o Luiz Adriano. Acho que é esse o time que começa lá em Medellín, mas a gente tem ainda quase uma semana para apurar qual time vai jogar lá na Colômbia. Quero saber qual time vocês escalariam, deixa aqui no comentário que eu gosto muito da opinião de vocês. KTO.com, te registra lá, ontem eu vou te contar um troço, né? Ontem perdi com o Inter de novo, né? O Sub-20 criou 68 chances de gol, amassou o Botafogo, resultado 1-0 pro Botafogo no Sub-20 e o Colarzinho perdeu a aposta, né? Mas enfim, hoje já temos outros jogos, tô dando uma olhada aqui no calendário da KTO, tem Campeonato Catarinense com Ercílio Luz e Criciúma, tem Copa do Nordeste, Clássico Cearense, Fortaleza e Ceará, Sport Recife e ABC. Então tem muitos jogos mesmo para tu apostar na KTO, KTO.com, minha casa de apostas, minha parceira, cupom COLAR te dá 20% de bonificação. Aquele abraço, tamo junto e a gente se vê. Tchau, tchau.